Sou o professor Reynolds, engenheiro civil e sanitarista, com mestrado e doutorado, aposentado da Universidade Federal da Paraíba e da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, CAGEPA. Projetista autônomo na área de saneamento. Estou apresentando um curso completo sobre sistemas de abastecimento de água, que é uma das disciplinas que ensinei nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. A ementa do programa da disciplina apresenta um resumo das aulas e da matéria que vamos estudar e tem o objetivo geral de subsidiar e complementar o conhecimento do aluno dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e de técnicos de saneamento e de meio ambiente, para entender o funcionamento, operar e manter sistemas de abastecimento de água. Esse é o objetivo. Vamos tratar nesta videoaula de número 007 do assunto referente à operação, manutenção e controle operacional dos sistemas de abastecimento de água. Essa é a ementa que tenho apresentado repetidamente nas várias videoaulas e que mostra um resumo, né, do assunto que está sendo tratado nesse curso. Noções gerais sobre saneamento básico e saúde, evolução e desenvolvimento dos sistemas de abastecimento de água, consumo de água, população de projeto, vazões de projeto, noções de hidrologia, mananciais e captação de águas de precipitação, atmosféricas, superficiais e subterrâneas, cisternas e poços, barragens de nível e de acumulação, regularização, estações elevatórias de água, reservatórios de distribuição, adutoras e subadutoras, redes de distribuição, qualidade, tratamento de água e análises laboratoriais, operação, manutenção, medição e controle de perdas nos sistemas de abastecimento de água, que é o item, né, que vamos tratar hoje, o item 10, a última aula dessa sequência de videoaulas, né, justamente sobre operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água. Iniciamos pela importância do assunto com relação à operação e manutenção dos serviços de abastecimento de água, dos sistemas de abastecimento de água, com essa questão dos transientes hidráulicos, né? O conhecido golpe de Ariete, que é recorrente nas questões relativas a acidentes que ocorrem nos sistemas de abastecimento de água, né? Acidentes do tipo de rompimento de tubulações, provocando interrupções no fornecimento de água para o sistema de abastecimento de água, entre outros tipos de ocorrência, né? Para manutenção. Os condutos hidráulicos, como adutoras, emissários, podem sofrer alterações nas condições de escoamento, caracterizadas pela variação de velocidade do escoamento do fluido em função do tempo, ocasionando regimes de escoamento variados, né? Isso é um artigo publicado por esse engenheiro Bruno Síria Saul, né, da empresa Sumagna, que achei que definiu bem essa questão do transiente, né, e transcrevi aqui. Durante o transitório hidráulico, as oscilações de pressão ao longo da canalização ocorrem de maneira brusca, podendo provocar ruídos
que se assemelham a pancadas. Por isso, o transitório hidráulico, também denominado de martelo hidráulico, né? Golpe de ariete, ocorrem durante variações de pressão na tubulação por variações no escoamento, nas condições do escoamento, que normalmente funcionam com um regime permanente, porém, em algumas situações, o regime passa a ser variado, né? Ocasionando esses fenômenos, né? O engenheiro Winston Isaac, né, no livro de Milton Tomoyuki, de abastecimento de água, também trata dessa questão e que é, de fato, uma questão muito complexa do ponto de vista hidráulico, né? Mas que é fundamental a gente entender como ocorre o fenômeno da variação, né, de pressões, né, ao longo de uma tubulação por uma operação, né, realizada de forma brusca, né, um fechamento, por exemplo, de uma válvula de forma muito rápida, ou devido a uma falta de energia, né, que aí provoca o desligamento, quer dizer, a parada do funcionamento, por exemplo, de um conjunto motor-bomba, né, e que vai desencadear todo o processo da variação de vazões, né, do regime e, consequentemente, provocar o fenômeno do transiente, né? Então, vamos transcrevi também, né, essas considerações sobre os transientes, inicialmente, do livro de Milton Tomoyuki, porque complementa aquela informação inicial que a gente apresentou. As estações elevatórias, assim como a maioria dos sistemas hidráulicos, é dimensionada para operar em regime permanente, aquilo que a gente falou. Entretanto, em algumas situações, o escoamento é variado. No caso de estações elevatórias, tais situações ocorrem, por exemplo, durante a partida de bomba, no início do funcionamento do sistema, durante a partida de bomba, durante a abertura ou fechamento de válvulas, paradas programadas ou não das bombas por queda no fornecimento de energia elétrica, a que a gente se referiu, por exemplo, né? Durante a ocorrência de qualquer um desses acontecimentos, o sistema sofre flutuações de pressão e vazão e podem ocasionar desde simples perturbações no funcionamento por um período não muito longo de tempo, até rompimento de tubos e acessórios, né, válvulas, cujos casos são fartamente documentados. Variações de pressão ou vazões propagam-se ao longo da tubulação, desde o seu ponto de origem, como uma onda de choque. E os seus efeitos são, via de regra, tão mais pronunciados quanto mais rápidas sejam essas variações. Neste item, será apresentada a descrição física do fenômeno, né? Vai apresentar, e a gente transcreve aqui também, um resumo, tipo num quadro, com a ocorrência, né, desse fenômeno, né? Na figura seguinte que a gente vai mostrar, é apresentado de forma esquemática um sistema composto por um reservatório de nível constante, um tubo de diâmetro D e comprimento L, com uma válvula na sua extremidade. As perdas de carga são desprezadas pelo fato de a descrição do fenômeno não ser prejudicada por essa hipótese, né? E aí vai descrever o desenvolvimento do fenômeno, né? Inicialmente, a válvula está aberta, transportando uma vazão que,
com uma velocidade V0, em regime permanente, que é o funcionamento normal do sistema. No instante T igual a T0, a válvula é fechada instantaneamente e o líquido junto à válvula é freado. Estava funcionando, fluindo normalmente com aquela velocidade, fechou a válvula bruscamente, o líquido, a água, no caso, é freado, né, na válvula. A energia cinética, que é a energia de velocidade que vinha produzindo o fluxo da água, é transformada em pressão, né, energia de pressão, que expande o tubo e essa onda de pressão propaga-se para a montante, né, para o lado do reservatório, de onde vinha o fluxo da água, com a velocidade A, que é denominada de celeridade da propagação da onda de pressão no tubo. Esse é o fenômeno, né? É a transformação da energia cinética em energia de pressão, né, que expande o tubo, né, a uma elevação brusca, né, forte da energia de pressão, expande o tubo e se propaga, né, como uma onda da válvula que foi fechada e onde ocasionou a freada, né, do fluxo e a transformação da energia cinética em energia de pressão. E aí se cria essa onda de pressão que vai percorrer, no caso, a adutora, né, no sentido de montante, para a área montante, né, de jusante, nesse caso do exemplo que ele está demonstrando aí, né, a tubulação por gravidade, sob pressão, vindo de um nível do reservatório e até essa válvula, né, que foi fechada bruscamente, né? Então, propagação dessa onda que ocorre com uma velocidade muito alta, né? Velocidade da onda, não é velocidade da água, não tem nada a ver, né? É a velocidade de propagação da onda, denominada de celeridade, né, dessa onda de pressão. Eu vou mostrar direto aqui justamente essa sequência, né, que ele apresenta de desenvolvimento do fenômeno, né, e ali descreve, né, mas, resumidamente, o que vai ocorrer é o fluxo normal, como a gente falou, né, o nível d'água aqui no reservatório, a tubulação de comprimento L e aqui a válvula, né, na jusante, na extremidade aqui da tubulação. Então, de repente, essa válvula é fechada, né, por qualquer motivo, e vai haver a alteração, né, a transformação da velocidade, né, da energia de velocidade, da energia cinética, em energia de pressão, né? Aumento da pressão com a compressão da água, né, pelo peso e velocidade que vinha na válvula que fechou. Então vai ser criada aqui, ó, nesse setor achurado aqui, a região de aumento de pressão, né, que vai expandir, inclusive dilatar, vamos dizer, o tubo, né? Vai criar uma onda de pressão nas paredes da tubulação aí. E essa onda de pressão vai caminhar no sentido para o reservatório, vai se deslocar com esse acréscimo da pressão, né, ΔH, se deslocando com uma velocidade A, denominada de celeridade, a onda de pressão, né, que vai caminhar em direção ao reservatório, provocando essa expansão, esse aumento aqui da pressão no tubo, né, inclusive com
dilatação, né? Claro que elementar, mas das paredes do tubo, né? E ela vai até o reservatório. Quando atingir o reservatório, reflete, né, no reservatório e volta com a mesma velocidade, né, com a mesma celeridade, a onda de pressão. E volta no sentido inverso, né, frente da onda, né. O fluxo da água, né, vai ocorrer, né. Fechou a válvula e essa onda de pressão, né? Claro que vai ter uma velocidade de deslocamento da água no sentido aí do reservatório, à medida que essa onda de pressão também caminhou lá, né? Chegou até o reservatório. Ela chega, vem, o sentido de deslocamento da água até jorrar, né, no reservatório, com outra velocidade, né, muito menor do que a velocidade da onda. Aqui vamos analisar mais a propagação da onda, que é o principal para se compreender da onda de pressão, né? Então, chegou no reservatório, refletiu no reservatório e volta até a válvula, né? Ó, aqui a onda de pressão retornou, né? A expansão, vamos dizer, do tubo, né? Da parede do tubo, quer dizer, a onda de pressão aqui está representada com essa dimensão, ó, maior do que o tubo, né? Do que o diâmetro do tubo. Então ela volta quando atinge a válvula, que continua fechada, claro, aí ela reflete aí na válvula e vai voltar no sentido lá do reservatório de novo, só que com uma pressão mais baixa, né? Com uma onda de subpressão, né? Que ela já vem ter, ó, outra dimensão, né? Menor do que a pressão, a onda de pressão inicial. Aí a onda de pressão inicial é uma onda de sobrepressão, né? Porque houve a compressão aí da água junto à válvula e essa compressão transformou a energia cinética de deslocamento da água na tubulação que estava ocorrendo em regime permanente, fechou a válvula, transformou a energia cinética em energia de pressão, criando uma onda de sobrepressão, né? Uma onda de pressão, né? Superior à do regime permanente da piezométrica que estava havendo, né? Aquelas pressões dinâmicas que estavam ocorrendo no regime permanente. Agora se cria uma onda de sobrepressão, maior do que aquelas pressões. Quando ela atinge o reservatório e volta, né? Reflete no reservatório e volta até a válvula. Quando atinge a válvula no retorno, aí vai refletir na válvula e vai retornar para o reservatório, agora como uma onda de subpressão, né? Esse é o fenômeno, essa onda de sobrepressão que vai e vem, né? E aí inverte, vamos dizer, inverte o valor, né? Agora ela volta como uma subpressão, a pressão inferior à pressão anterior, né? E aí vai fazer esse vai e vem, né? Com ondas de sobrepressão e subpressão sendo reduzidas ao longo do tempo, devido ao atrito, etc., né? Que vai reduzindo aí, claro, o fenômeno, né? Tanto a sob como a subpressão.
essas variações de pressão acima, né, da pressão do regime permanente ou abaixo das pressões do regime permanente, com as subpressões, essas ondas, vão provocar de várias formas, né, situações que podem desencadear um processo de ou vazamento, ou estouramento da tubulação, ou compressão da tubulação por criação de um vácuo parcial na tubulação, por ocasião das subpressões, né? Então, esse esquema, né, mostra essa segunda possibilidade, né? Quando vem as ondas de pressão negativa, né? Aquela primeira onda de pressão positiva, de sobrepressão, pode provocar rompimento das tubulações, se a tubulação não for dimensionada, né, para suportar aquele nível de sobrepressão, além da que ele tem capacidade para absorver, né? Mas, na volta, como a gente falou, no segundo período, vem a onda de subpressão, a onda de pressão negativa, né? Que pode, nesse caso daqui, fica a piezométrica em regime permanente, né? Mostrado aqui no gráfico, a altura manométrica, né? A bomba, no caso de aqui já uma adutora por recalque, né? Então, o bombeamento com a altura manométrica e ocorrendo o golpe, né, o transiente, por ocasião da propagação da onda de pressão negativa, né, de subpressão, elas esquematicamente, né, é evidente, se propagariam dessa forma, ó, cortando aqui a tubulação da adutora e provocando nesse trecho em que a onda está, né, abaixo da tubulação, pressões negativas, que podem também determinar eventos de colapso, vamos dizer, de fechamento da tubulação, né? Por uma supressão no interior da tubulação, dependendo do material dessa tubulação e do nível dessa subpressão, provocar fechamento da tubulação. Nas sobrepressões, o rompimento, e nas subpressões, o colapso, né? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês entenderem como ocorre esse fenômeno do transiente hidráulico, que é com certeza o mais complexo para ser avaliado, né, fisicamente, matematicamente, em todo o estudo de sistemas de abastecimento de água, né? Esse fenômeno. Aqui é igual, né, àquilo anterior, mostrando, no caso, a adutora por gravidade, como foi descrito naquele esquema apresentado, né? A adutora por gravidade do reservatório, a válvula fechada e as frentes de onda de pressão negativa, do mesmo jeito, ó, né? Nesse trecho da tubulação vão ocorrer pressões negativas e pode inclusive chegar a haver separação de coluna d'água. Quer dizer, a pressão negativa aí nesse trecho atingir tal valor que provoca a separação da coluna d'água e fica um espaço aí vazio, né? Com formação, desprendimento, né, de vapor de água, cavitação, formando uma área aí de vazio, né, em termos de água,
na tubulação, que pode, como a gente acabou de falar, provocar o fechamento aqui, o colapso da tubulação, por a existência de uma pressão negativa aqui, de determinado valor, e que o tubo não tenha estrutura suficiente para resistir, né? E a gente vai ver na sequência que uma das formas, aqui está o esquema, ó, da formação, da separação da coluna líquida, né? A água aí separar nesse ponto, né, aqui com pressão negativa, nessa região, e aqui ficar um vácuo parcial, né, com o desprendimento, né, do vapor e água, né, e formação dessa região com pressão negativa que pode provocar, né, o achatamento, vamos dizer aqui, da tubulação, inclusive, né? Entre os vários tipos de dispositivos disponíveis para combater o golpe de Ariete, né, vários agem de acordo com a teoria, né, a função de preencher esse volume de vazio que pode ocorrer durante essas subpressões, né? Então, esses dispositivos, tipo tanque de amortecimento unidirecional, que é um dos muito usados hoje em combate a golpe, ele age basicamente assim. Quer dizer, ele é um tanque colocado aqui ao lado da adutora, nesses pontos sujeitos a essa situação, né? Então, ele é um reservatório, né, que está sempre com uma certa carga hidráulica, comunicando, né, com uma tubulação ligando para esse ponto da adutora. Ocorrendo essa pressão negativa nesse local, automaticamente a carga hidráulica do reservatório, do tanque de amortecimento, que vai estar ao lado da adutora, preenche, né, por gravidade, né, esse vazio. Então ele está interconectado aqui, preenche esse vazio, e aí a coluna líquida, quando vai restabelecer, né, na fase da onda de pressão, né, de sobrepressão, vai restabelecer aí e fechar esse vazio, provocando uma sobrepressão ainda maior. Então, o tanque preenche esse vazio de forma que, quando a coluna vai restabelecer, né, ela encontra já esse volume aí preenchido com água que veio do tanque de amortecimento, né, e aí reduz muito, né, a sobrepressão que ocorreria se não fosse esse preenchimento, né, rápido, claro, e automático desse volume, né, de vazio de separação de coluna, tá? Então, esse é uma consequência, né, do fenômeno do transiente, que pode acontecer pelas ondas de subpressão, né? Quer dizer, tantas ondas de sobrepressão que vão provocar pressões maiores do que as do regime permanente normal, da linha piezométrica, né? Sobrepressões, então você calcula as pressões dinâmicas que vão ocorrer na tubulação através da observação da linha piezométrica no regime permanente, e aí dimensiona a tubulação, define o material da tubulação para suportar aquelas pressões máximas dinâmicas previstas a partir da linha piezométrica, né, para a topografia,
Então, se a pressão máxima dinâmica ou a máxima estática é 100 metros, né? Então você usa um tubo de ferro fundido ducto, resiste a pressões maiores do que 100, né? Então, acha que está resolvido o problema. Mas, na ocorrência de um transiente desse, de um golpe desse, a sobrepressão pode ser superior muito àquela prevista no regime permanente. E aí a tubulação não resistia àquela sobrepressão, né? Então, precisa determinar o valor dessas sobrepressões para poder determinar, escolher o material da tubulação para atender, né? Caso não tenha disponibilidade desse material, dessa tubulação, com condições de suportar aquelas sobrepressões, ou ficar muito caro, né? Uma adutora de uma certa extensão, um material da tubulação para suportar essas pressões, sobrepressões que vão ocorrer, então se estuda, e que é muito comum, né, devido à viabilidade, alternativas de dispositivos que reduzam os valores desses transientes, das sobrepressões e das subpressões, né, nos trechos em que ela pode ocorrer. Então tem que fazer um estudo do transiente, com a tubulação normal, né? Caso constate que a tubulação não vai suportar aquelas sobrepressões ou subpressões que vão ocorrer, que podem ocorrer, aí se estudar um dispositivo que a gente vai mostrar em seguida, né? Os mais usuais para combater o golpe nessas condições, certo? Eu sei que esse é um assunto realmente complicado, né? Para a gente tratar assim, descrevendo, né? Mas espero que tenha ficado entendido aí essa descrição do fenômeno, né? E agora a gente vai mostrar os principais, os mais usados dispositivos, né? Construções, equipamentos, para combater ou reduzir as possíveis ondas de sobrepressão, ou valores de sobrepressão e subpressão que poderiam ocorrer naquela tubulação. Esse é um esquema que também está no livro lá do Tomoyuki. Muito bom porque mostra de forma bem simplificada, né? A maioria desses dispositivos usados para redução de golpe, né? Claro que é um ou outro, ou pode até ter dois associados, né? Mas basicamente, aqui está a instalação de um conjunto motor-bomba, né? Bombeando por uma linha adutora lá para um reservatório, né? Aqui a piezométrica normal, né? No regime permanente. E aí, os dispositivos, que a gente vai ver um pouco mais detalhado cada um, né? Que podem ser utilizados para a redução do golpe, né? O volante de inércia, que é um volante, né? Intercalado aqui no eixo do conjunto motor-bomba, de tal forma que, havendo por exemplo, falta de energia, né? O conjunto girante, a bomba, continua girando, né, durante um tempo maior do que se não tivesse o volante. O volante armazena energia, né? E aí, na medida que faltou energia do motor, o volante continua girando, né, pela inércia, que é grande, do volante, calculada para isso, né? Claro, para dimensionar um volante desse. Então ela continua girando e vai reduzindo, né, a velocidade de forma muito mais devagar, né, do que se não tivesse o volante. Faltou energia, basicamente a bomba
rapidamente vai parar, porque a carga hidráulica aí da adutora vai voltar toda, né, aqui no sentido da bomba, e ela vai parar rapidamente, né? Ajudando, contribuindo para o aumento do golpe, né? Então o volante vai ter esse papel, né? Reduzir a parada aí do motorbomba por uma falta de energia, por exemplo, né? E aí contribui para reduzir o golpe também, né? Que é o objetivo dele. Tem algumas desvantagens, a gente vai falar rapidamente aí na frente, né? Aumenta aí a perda, né? Um acréscimo de potência no início porque a volante tem uma massa, né, grande e, consequentemente, vai exigir um esforço maior na partida. Mas, enfim, as válvulas de retenção, né, principalmente instalada em todo início do recalque, da linha de recalque, na saída logo da bomba, né, conjunto motor-bomba, a válvula de retenção, ajuda também a proteger a bomba, principalmente, contra o golpe, né? A água, quando retornar aí, vai formar a onda a partir da válvula de retenção, que ela fecha, né? Dependendo do tipo de válvula, pode ter um fechamento mais rápido ou mais lento, né? De qualquer maneira, a válvula tem essa finalidade, né? Além de manter a tubulação cheia, né, por ocasião de uma parada, né? Já na volta já tem água na tubulação de recalque para restabelecer o funcionamento do sistema de abastecimento de água de forma mais rápida do que se ela retornasse e perdesse essa água. Então a válvula de retenção protege também a bomba, senão essa água iria retornar aqui na tubulação, né, devido ao desnível geométrico, né? Então ela iria girar a bomba, inclusive, em sentido oposto, né? E que poderia prejudicar também o sistema, né? Então a válvula de retenção tem essa finalidade de proteção da bomba e também de proteger a própria bomba, né, contra as sobrepressões do golpe, né? Então o golpe vai ocorrer e vai bater, vamos dizer aqui, a onda de sobrepressão na válvula, tá? Então as válvulas de retenção também são um dispositivo que ajudam, né, na redução, na proteção, principalmente, da bomba contra os efeitos do golpe. Esse outro equipamento é um reservatório hidropneumático, né? É um reservatório, né, que vai ter uma camada de ar no seu interior, né? Um cilindro com uma camada de ar e água, que por ocasião da onda de sobrepressão, ele está ligado diretamente aqui na adutora, normalmente próximo do conjunto motor-bomba, que é onde ocorrem as maiores, né, sobrepressões, mas pode ser estudado e deve ser estudada a posição ideal para intercalação desse reservatório, né, hidropneumático. Então, essa camada de ar aqui está sempre submetida a uma determinada pressão. Isso fornecido por um compressor que vai estar ligado ao reservatório hidropneumático aí, né, mantendo essa camada de ar comprimido, né? Então, quando houver a onda de sobrepressão, vai esse nível d'água daqui, ó, vai comprimir, né,
o ar que está contido aqui no cilindro do reservatório e que é comprimido e a água então se expande aí um pouco aí dentro, absorvendo essa onda de sob pressão, né? Então, essa é uma forma de combater também essas sobrepressões, né? Esse ar tem, claro, uma certa, um certo modo de elasticidade, né? De maneira que esse nível d'água aí oscila, né? De acordo com as pressões e as sobrepressões que vão ocorrer aí, né? Então, esse é um amortecedor, vamos dizer assim, das ondas de sobrepressão, basicamente, né? Esse outro, denominado de tanque de amortecimento unidirecional, é aquele que a gente já falou um pouco, né? Ele está ligado aqui, ó, é um reservatório, né? Ligado à adutora, com um certo volume e nível de água determinados, né? Para que, ocorrendo a subpressão na tubulação, né? Aqui ele é ligado através de uma válvula de retenção, então a água não passa da adutora para o reservatório, né? Para o tanque. Mas quando há uma subpressão, ocorreu uma subpressão aqui na tubulação da adutora, então essa água que está com uma certa carga e um certo volume escoa para a tubulação, preenchendo aquele vazio formado na separação da coluna, né? E aí combatendo a subpressão, porque preenche aquele vazio, né? E a sobrepressão, porque não vai ter mais um choque entre as duas partes onde houve a separação da coluna, né, líquida. Tá? Então esse é o tal. A chaminé de equilíbrio é outro dispositivo muito interessante, né? E de funcionamento automático, né? Você não tem problema de manutenção, como aqui no caso do reservatório hidropneumático, que precisa ter o compressor, né? Constantemente disponível para entrar em ação, né? Além das conexões e tal, né? O tanque de amortecimento unidirecional, que também tem as suas limitações, assim, em termos de, por exemplo, ele tem que estar em contato com a atmosfera, né? Para poder, então, precisa ver se for água, e ter sempre esse volume de água aí disponível, né? Então, se for, por exemplo, água bruta, a possibilidade de formação de lodo aqui no interior do tal, manutenção periódica. Se for água tratada, tem que ter cuidado com a questão da atmosfera, né? Ser muito fechado e telado para evitar entrada E a chaminé de equilíbrio também vai precisar estar em contato com a atmosfera, né? A limitação dela é a altura. Ela precisa ter uma altura cujo nível de água vai ficar igual aqui a determinado pela piezométrica, em regime permanente. Se ocorrer o gradiente e vier essa onda de sobrepressão, né? Ela tem a coluna limitada pela pressão atmosférica, né? Então,
é um dispositivo, vamos dizer, que pode ser inconveniente devido à altura que pode precisar ter, né? Até a piezométrica. Em certas circunstâncias é viável, mas em outras é difícil, porque vai ficar uma torre muito elevada, né, para cair. Mas no caso aqui ela ficaria com o nível d'água na piezométrica, né, com um regime permanente. Qualquer alteração aqui iria ser absorvido porque está em contato com a pressão atmosférica, quando muito, algum extravasamento, né, de água na oscilação, mas seria absorvido aqui a maioria da evolução das sobrepressões e subpressões também, né? Não haveria possibilidade, no caso, da formação do vácuo aqui, né, na tubulação, porque a água automaticamente está preenchendo. Não haveria, que está a pressão atmosférica, não tem como formar vácuo aqui embaixo. Então é a chaminé de equilíbrio, né? As ventosas, que a gente falou quando estudou adutoras, né, que tem o papel principal, as ventosas simples, de extração de ar do interior das tubulações, das adutoras, nos pontos altos das adutoras, onde a água, o ar se acumula, tanto por ocasião de início de funcionamento das linhas, como por reinício de funcionamento durante paralisações nas adutoras, né? Quando se reinicia o funcionamento, então acumula ar nos pontos altos, e aí as ventosas são fundamentais para extrair esse ar acumulado nos pontos altos, né? Mas elas também podem ter o papel de permitir a entrada de ar, né? Ventosa aí, nesse caso, é uma ventosa usada para entrar ar e preencher, quer dizer, evitar o vazio, né? A separação da coluna naquele ponto. Aí pode ser usada também, mas normalmente os autores aí desses trabalhos sobre golpe recomendam deixar esse papel da ventosa mais como um acréscimo de segurança, né? Uma vez que a ventosa, para funcionar bem, precisa estar sempre tendo uma manutenção, né? Que ela tem uns orifícios de saída de ar e entrada de ar relativamente pequenos, né? Pode acontecer obstrução e aí ela não vai desempenhar esse papel de forma adequada, né? Mas é um dispositivo, dependendo do valor, né, dessas ondas de sobrepressão ou de depressão, né, subpressão, pode se estudar e contar também com esse dispositivo a mais, né? Então, basicamente são esses os dispositivos para combate a golpe, né? O transiente pode destruir tubulações, válvulas ou outros componentes, causando estragos consideráveis, né? Muitas vezes as consequências dos fenômenos de sobrepressão não são percebidos no momento da ocorrência, mas resultam em vazamentos que podem gerar perdas, né, posteriores, dependendo Bom, eu coloquei esse software aqui, né, denominado de Aliev, né, que é um software disponível, gratuito, para estudo e determinação de golpe, né? Que esse, como eu disse, é um fenômeno muito complexo e, para ser bem avaliado,
O que se usa atualmente, claro, são os modelos, né? São os softwares, são os programas para computador, né? Porém, que são, em geral, muito caros, né? Para ser adquiridos, principalmente para estudante ou profissional autônomo, né? Então, tem vários no mercado. Esse é um que é gratuito, né? É apresentado, inclusive, por um professor da Universidade Federal do Ceará, né? O professor Osni, e eu indico assim, né? Como uma alternativa, uma possibilidade de utilização, né? A Lieve. Então tá aí os dados desse programa, como obter, né? Está disponível na internet. E esse professor, Osni, tem uma aula disponibilizada também, né? Sobre a aplicação desse programa, desse software, né? Para determinação de golpe, de transiente, de sob pressões. As equações básicas utilizadas na análise desses transitórios hidráulicos são essas, né? Equação do movimento e equação da continuidade. Equações diferenciais, né? Que precisam de um tratamento especial, matemático, para solução. O primeiro membro da equação do movimento, do lado esquerdo, representa a variação da aceleração do movimento, e o segundo membro representa a variação do gradiente de pressão, né? E o terceiro representa os efeitos decorrentes da dissipação de energia, né? Primeiro membro, variação da aceleração do movimento, a variação do gradiente, né? De pressão, e o terceiro, os efeitos decorrentes da dissipação de energia. E a equação da continuidade, onde o primeiro membro esquerdo representa a variação de fluxo de massa, né? Vazão, e o segundo a variação de massa propriamente dita, né? O parâmetro C é a celeridade da onda, né? A velocidade da onda, etc. Né? E só mostrando que, na realidade, são essas equações que vão orientar o desenvolvimento da teoria, né? Para determinação das sobrepressões e subpressões, né? E, consequentemente, o estudo e a definição do golpe e dos equipamentos para seu combate, né? Então, aqui a gente apresenta, como eu falei, um resumo, claro, a gente já descreveu, né? Mas um resumo de cada um desses equipamentos de proteção para as linhas, né? Bombeamento. Abastecendo uma linha de recalque for subitamente interrompido, que é o que acontece com uma certa frequência nos sistemas de abastecimento de água, nas estações elevatórias, né? Falta de energia, porque as paradas para manutenção da linha são programadas, então se procede um fechamento de válvula, uma paralisação dos conjuntos motorbom de forma programada, né? Lenta, reduzindo aí a questão é quando há nesse caso, por exemplo, da falta de energia que não está programada e há uma paralisação brusca, né? Então, o fluxo irá parar. Se o perfil da tubulação, em função das cotas do terreno natural, for relativamente próximo da piezométrica, a súbita desaceleração da coluna pode causar uma queda de pressão interna a valores inferiores à pressão atmosférica, aquilo que a gente falou, subpressão, né? A onda, no caso, sob pressão e em seguida subpressão.
O mais baixo valor que poderia cair a pressão interna é a pressão de vapor. Né? A vaporização, ou mesmo a separação de coluna, pode ocorrer em pontos altos ao longo do perfil da adutora. Quando a onda de pressão retorna a valores positivos, a coluna de água se reunirá, né? Dando vez à ocorrência de sobrepressões, né? O choque entre as colunas líquidas que vão se reunir, né? Ocupar aquele vazio que se formou. Dando a vez à ocorrência de sobrepressões. Né? Então, essa é a descrição que eu acho que já repisou bastante, né, para entender o fenômeno do golpe. Então, o emprego de alguns equipamentos de proteção são agora aqui descritos. A válvula de retenção, que a gente falou, né? A ventosa e o registro de descarga. Né? Aqui é uma foto, uma imagem de uma tubulação que colapsou, no caso, achatou, né? Houve um vazio, a formação do vácuo parcial aqui, o tipo do material, provavelmente aqui aço, né? De parede que não foi especificamente calculada para resistir a esses valores, né, de subpressão. Aqui são algumas imagens, né, que eu peguei, né, através de catálogo de fabricantes desses equipamentos. Então eu coloquei aqui a cópia do catálogo, não tem nenhuma intenção aqui de propaganda, né? Mas, ao mesmo tempo, são catálogos disponibilizados aí e que mostram, como esse daqui, né, a representação de uma válvula de retenção antigolpe, como eles chamam. Quer dizer, uma válvula de retenção, que ela é colocada principalmente na saída logo das bombas, né? Mas que devido à fabricação, o projeto dela, ela tem um fechamento muito rápido, de forma que reduz também o golpe, né? E descreve aqui o funcionamento no catálogo. Então, mas que a gente também já falou, né? Tudo que vai aparecer agora são aqueles dispositivos que a gente já falou, mas estamos aqui mostrando imagens desses dispositivos, né? Válvulas de alívio e válvulas antecipadoras de onda, né? São válvulas que projetadas para suportarem até determinada pressão, né? Então, se a onda de sobrepressões, né, chegar nessa válvula e ultrapassar aquele valor programado, né, e que protege a tubulação, né, se ela ultrapassar aquele valor de pressão, ela abre através de um dispositivo qualquer, né, mola, etc., né? Ela abre e dá escape, né, para a vazão, uma parte da vazão, claro, que está passando lá na linha adutora, e está conectado com essa válvula. Então a válvula abre e despeja, perde, né, claro, um pouco da água que jorra lá para fora do sistema, né, reduzindo aí a pressão que chegou, a onda de pressão naquele local, né, a válvula antecipadora de onda ou válvula de alívio, né? Então tem vários tipos também de válvulas fabricadas com essa finalidade, né? Os volantes de inércia. O volante de inércia permite reforçar os efeitos da inércia do grupo, né? Do grupo motobomba, aumentando o tempo de parada. A utilização dos volantes está bastante limitada, pois desde que o comprimento da canalização ultrapassa algumas centenas de metros, chega-se rapidamente a pesos exagerados para o volante, né? Isso, claro, a utilização do volante tem que dimensionar esse volante, né? Bom, aqui é outro catálogo, com várias válvulas, né? Tipo de alívio, ó.
a válvula de alívio para água, a válvula de alívio para esgoto, né? Ela vai ter uma limitação da onda de sobrepressão, que ultrapassou aquele valor determinado, ela abre para o exterior e dá uma descarga aí. Aqui é um esquema do volante, né? Que é esse que está representado aqui no esquema, no eixo da bomba, né? Tem que ter um mancal intermediário para suportar aqui o volante, né? E, como a gente falou, aí tem um exemplo aí, uma foto, uma imagem, né, de um volante, né, de porte grande, né, que tem sempre essa finalidade, né? Mas aquelas dificuldades também. A chaminé de equilíbrio são reservatórios em contato com a atmosfera, né? A superfície livre, intercalados ao longo destinados a reduzir a intensidade do golpe nas canalizações, a partir da divisão do comprimento da adutora em 2 trechos. Claro que ela está intercalada naquele ponto, né? Em contato com a atmosfera. Então, a questão é essa, ela tem que ela tem que ter uma altura, né, que o nível d'água lá seja igual à cota naquele ponto da pressão, ou da pressão dinâmica, da linha piezométrica, né? Aí daí a limitação, principalmente dela, né? Sua principal desvantagem reside no fato de requerer uma topografia favorável para sua instalação, o que nem sempre é disponível, principalmente em estações de bombeamento, né? O tanque de alimentação unidirecional, né? One-way. Esses tanques hoje estão sendo muito utilizados, né? Porque não tem a limitação da chaminé em termos de altura igual a da... Evitar a formação de subpressões indesejáveis. Ele tem aquela... aquela finalidade, né? Instalado ao lado da adutora, naquele ponto que pode ocorrer a subpressão, na hora que essa subpressão ocorrer, ele injeta água naquele vazio, né? Reduzindo a sobrepressão no retorno das colunas líquidas, né? Normalmente são empregados em pontos elevados da linha de recalque, podendo ser únicos ou distribuídos ao longo da tubulação. Às vezes você tem uma adutora de uma certa extensão, você vai ter vários tanques desses distribuídos de acordo com o estudo do golpe, né? Primeiro, o estudo do transiente, que traça as linhas de sobrepressão e de subpressão. Então você vai analisar onde essas linhas de subpressão e sobrepressão cortam a tubulação, né, da adutora. E aí estudar os dispositivos para interferir naquele fenômeno. Tá? A principal desvantagem é o custo da construção, é um reservatório, né? Peças especiais de controle operacional. A gente falou, inclusive, formação de lodo no fundo do reservatório, se for água bruta, né, a adutora. Então, é o tanque de alimentação unidirecional. E o outro é o reservatório hidropneumático, que também a gente falou, né? A restrição maior do seu uso está associada às exigências rigorosas de operação e manutenção, né? Devido àquela questão de manter o ar comprimido, né? A câmara de ar comprimido, permanentemente com a pressão determinada. A instalação de um reservatório hidropneumático requer a presença permanente
de um sistema com compressor de ar, destinado a manter uma pressão interna adequada de ar dentro do vaso hidropneumático. Esta condição pressupõe também a instalação de um grupo gerador, de forma a manter o sistema em condições operacionais, mesmo quando da interrupção de fornecimento de energia elétrica. Então você tem que ter provavelmente, possivelmente, um gerador, né, de menor capacidade para acionar o compressor, né? Um grupo gerador. Esta restrição inviabiliza economicamente, em algumas vezes, uma falha de operação pode causar acidentes. Bom, aqui é um projeto, né, de um tanque de amortecimento unidirecional, né, um arquivo lá da Cagepa, projetado para uma adutora lá, por essa empresa Arco Projetos, né? Então, é aquilo que a gente falou, que rapidamente, né, mas basicamente a adutora está passando, ó, e o tanque é construído aqui na lateral, né, com uma cota de nível d'água, né, determinado, e um volume armazenado também determinado de água, né? Para se ocorrer uma subpressão nesse trecho, essa tubulação, com diâmetro também determinado, para escoamento da água do tanque, para preenchimento do vazio na tubulação ser rápido, né? Então, é uma tubulação de diâmetro determinado, elevado, normalmente tem uma válvula, né, que só permite a água passar do tanque para a adutora, claro, não volta, para manter o tanque com aquele volume d'água, né, aquele nível d'água, então tem um bypass aqui na linha adutora, né, de diâmetro, claro, menor, interligado aqui ao tanque, com o controle de boia, né? Então, para manter permanentemente o nível da água aqui no tanque. É esse nível da água e o volume que está contido aqui no reservatório que vai, essa vista aqui, ó, que vai havendo o vácuo, o vazio, né, o vácuo parcial, a redução da pressão, valores de subpressão baixos. Então, a água, a carga hidráulica aqui, ó, flui, né, para a tubulação, para a adutora, preenchendo aquele vazio, tá? Esse é o tal reservatório hidropneumático, aqui uma imagem do tanque, ele vai ter uma camada de ar, né, comprimido, né, e água, de tal forma que, havendo isso aqui, a tubulação está ligada lá na adutora, havendo uma sobrepressão, essa onda de sobrepressão vai comprimir aqui o ar, né, oscilando o nível da água dentro do tanque, absorvendo uma parte desse esforço, né, da sobrepressão. Né? Bom, faremos agora uma pausa, concluindo esta primeira parte da videoaula de número 007, que trata sobre operação, manutenção e controle operacional dos sistemas de abastecimento de água. Continuaremos com a segunda parte deste assunto na próxima apresentação.